Amém. Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade do pastor Sebastião que nos concedido, agradeço a Deus também pela oportunidade. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas 15. Também queria dizer para os irmãos sabem, eu tenho um canal no YouTube, faço comentário da revista da Escola Dominical. Se os irmãos quiserem acessar, é Gabriel Raso, pela misericórdia de Deus, Deus tem abençoado poderosamente. Lucas, capítulo de número 15, somente o versículo de número 17. Confesso que me sinto em casa, os irmãos me recepcionam, graças a Deus, muito bem. O pastor Sebastião tem sido bênção na minha vida, dando a oportunidade para nós falarmos acerca do reino de Deus. E eu, meus irmãos, sou muito abençoado nesta casa. Eu queria agradecer a todos os irmãos que sempre têm nos abençoado com a sua recepção, com o seu sorriso, com sua paz do Senhor. Porque você dá a paz do Senhor, eu também dou a paz do Senhor, e nós temos paz uns com os outros. Amém? Lucas 15, meus irmãos, capítulo 15, 17, diz assim, versículo 17 diz assim: E ainda em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Somente até aqui. Irmãos, todos nós conhecemos esta parábola. Já ouvimos elas diversas vezes, e cada vez que nós ouvimos há uma aplicação diferente. Às vezes fala do filho, às vezes fala do pai, às vezes fala do irmão. E nós vemos aqui, meus irmãos, que muitas coisas já foram ditas através dessa palavra, bênçãos. E Deus, cada vez que fala conosco através de uma palavra, Ele sempre nos traz uma reflexão para nós refletirmos acerca da sua palavra e guardarmos a sua palavra, e não apenas sermos ouvintes da sua palavra, mas também praticantes. Aqui nessa parábola, meus irmãos, que Jesus estava contando, nós vemos que Ele vai falar da parábola da ovelha, da dracma perdida, e Ele começa a falar acerca do filho pródigo. Nós vamos ver que na parábola em si não está escrito pródigo, porque pródigo significa aquele que desperdiça, aquele que não tem cuidado, aquele que vive, vamos dizer assim, gastando demais. Mas Jesus, Ele traz essa parábola, Ele conta essa parábola, que para nós que vivemos aqui, parece até ser uma coisa normal. Mas para as pessoas que vivem ali no Oriente Médio, é um insulto. Uma parábola dessa, meus irmãos, contada naquele momento, Jesus confrontava a mente daqueles homens, Jesus confrontava as ideias daqueles homens, e Ele traz essa parábola que é uma reviravolta naquele momento, na mente dos seus discípulos. E por que é isso? Porque jamais um jovem, jamais um filho poderia pedir a herança do seu pai. O seu pai ainda vive. E isso, meus irmãos, é um insulto, tanto para a sua tribo, quanto para seus familiares, e quanto para a sua própria família mesmo. É um insulto pedir que o seu pai desse a sua herança antes do tempo, porque a herança se recebe quando? Depois que a pessoa morre. Mas ele aqui não, ele queria antes. Então o entendimento naqueles dias era o quê? É como se o filho gostaria que o pai já tivesse morrido, para poder usufruir da herança. Mas o seu pai aqui, meus irmãos, o que ele faz? Ele vai e divide a herança. Divide não, dá 1/3 para o seu filho mais novo, porque o filho mais velho tinha direito a uma parte maior. E quando ele dá aqui para o filho não sai imediatamente. Provavelmente foram terras que foram vendidas, e depois o seu filho pega aquele dinheiro, aquele valor, e some para uma terra longínqua, quando nunca mais ninguém teve notícia dele. Mas o pai provavelmente sempre ficava olhando para o filho, sempre ficava olhando para aquela direção, para onde o filho foi, esperando o filho voltar. Não vai dar tempo de falar do filho mais velho, mas nós temos, meus irmãos, aqui nesse momento, nos atentar acerca do mais novo primeiro. É muito simples. Nós muitas das vezes achamos que a casa que nós estamos está ruim, está difícil, está complicado, de repente é muita regra, de repente é muita coisa, e às vezes a gente acha que tem que ir para um outro lugar para poder usufruir. Isso muito acontece com o jovem, achar que onde está ruim, está difícil,
porque é onde eu estou, meus pais me mandam, eu tenho que obedecer regras, porque aqui, meus irmãos, com certeza o seu pai tinha regras. Toda casa tem que ter regras. Eu não estou aqui para dizer como você tem que educar seu filho e como você tem que administrar o seu lar. Mas toda casa tem regras. E ali ele pensou, de repente, naquele momento, às vezes as pessoas falando, olha, outros jovens, de repente, juntava com outras jovens ali e falavam, não, mas lá nós curtimos a vida, está tudo certo. Não é diferente dos nossos dias. É claro que hoje, as possibilidades de nós, de os jovens, pecarem ou fazerem coisas que desagradam a Deus é muito grande, pelo acesso à internet, pelas facilidades que o mundo nos oferece hoje. Mas não é muito diferente daqueles dias. Nós vemos aqui esse jovem, ele sai. E eu tenho um conselho para dar para os jovens. Eu já passei dessa fase, hoje graças a Deus sou casado, sou jovem ainda. Mas nunca saia da casa de Deus. Você pode até sair da casa de Deus. Eu sei que não é um culto de mocidade. Você pode até sair da casa de Deus. Você tem todo o direito. Você é jovem. Talvez você às vezes vem para a igreja, obrigado pelo seu pai e pela sua mãe. Mas nunca saia da casa de Deus. Eu também era obrigado a vir para a igreja. Não gostava de vir para a igreja. Minha mãe começou a ir para a igreja. Eu não gostava de vir para a igreja. De ir para a igreja. Culto de mocidade. Ensaio de mocidade e adolescente 2 horas da tarde. Era um crime. Na penitência. Saí 2 horas da tarde para ir no ensaio. Minha mãe me obrigava. E eu ia. Hoje eu dou graças a Deus que ela me obrigou a ir. E depois que ela falou para mim, depois não me obrigou mais, aí eu peguei gosto e comecei a ir. E graças a Deus, estamos hoje, lutas, dificuldades, jovens, todos nós temos. Desejo de fazer coisas erradas, inúmeras, passam pela nossa mente. Desejo de andar com pessoas erradas, várias também. Mas em todos os momentos, entrega a sua vida para Jesus. Fala para Deus o que você está sentindo. Não estava nem na minha mente dizer isso, mas o Espírito Santo conhece. Talvez você ache que lá está melhor onde você está. Mas aqui você tem um futuro. Você sabe onde você vai chegar. Você sabe o seu ponto de partida e também conhece o seu ponto de chegada. E lá? O que vai ser? Você só conhece o ponto de partida, mas como é que vai ser a sua chegada? Aleluia. Nunca saia da casa de Deus. Eu conheço muitos jovens da minha época, eu até comentei aqui, que saíram da igreja. Crentes saíram da igreja. Hoje, só Jesus na causa. Não digo que nós somos melhores do que eles, não. Somos todos necessitados da misericórdia de Deus para nos mantermos. E eles são necessitados da misericórdia de Deus para reconhecer e se arrepender. Mas aqui vai isso. Fique na casa do Senhor. Existem regras, existem situações, mas fiquem na casa do Senhor. Mas às vezes encontramos um pai também. Tem 2 filhos. Eu tenho 4 irmãos. Não, são 4, né? Tenho mais 3 irmãos. Os pais, um filho é igual ao outro. Os dedos da mão são todos diferentes. Todos eles são diferentes. Tem sempre um que quer ser mais, mais rebelde, vamos dizer assim. Se a gente pudesse usar esse termo. Sempre aquele que dá mais trabalho. Eu, pela misericórdia de Deus, não foi o que deu mais trabalho, mas eu sempre fui o mais chato. Minha mãe tem que ter muita paciência comigo. Mas sempre tem aquele que dá mais trabalho para o pai, para a mãe, que o pai e a mãe têm sempre mais cuidado. O amor do pai é o mesmo com todos os filhos. Mas sempre tem aquele que tem que ter um cuidado maior. Porque o pai conhece o seu filho. O pai conhece os filhos que tem. O pai conhece a família que tem. E nós vemos aqui 2 meninos, 2 jovens. Um mais velho e um mais novo. Um queria ir para uma terra longínqua, queria acabar com a sua... Acabar não. Queria levar as suas coisas, queria a sua herança, queria até, numa linguagem, desejar a morte do pai. O outro ficou em casa cuidando dos negócios do pai. Nós vemos depois lá na frente a indignação dele, tudo aquilo. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que ele era um bom filho. Mesmo que não havia muita misericórdia no seu coração, mas ele era um bom filho. E se nós nos colocarmos também, assim, uma velha reflexão, no lugar do filho mais velho, nós ficaríamos do mesmo jeito. Olhando para uma linguagem não aqui da igreja, mas uma linguagem, vamos dizer assim, de família, de herança. Porque, meus irmãos, o grande problema é quando existe herança na família, a briga. Quer ver uma família se desestruturar, vamos dizer assim,
Se desunir é quando existe herança. Quando tem uma herança, misericórdia. Mas esse aqui pediu a herança antes, queria que o pai morresse antes do tempo. Pelo menos ele já foi sincero logo e já quis a sua parte. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que são duas pessoas diferentes. E Deus, Ele trata conosco também. Nós somos todos diferentes. O pai tem 2 filhos. Um quer ir embora, o outro fica. A dificuldade hoje de criar um filho nesse mundo está muito grande. Nunca, meus irmãos, foi tão difícil criar um filho como nos dias de hoje. Nunca foi tão difícil. De repente nós podemos dizer, mas os tempos mudaram. Muita coisa mudou para melhor? Claro, claro que sim. Havia muitos abusos naqueles dias, antigamente? Claro que havia. Mas muitas coisas também eram boas. As pessoas têm saudade da ditadura porque existia a ordem, porque existiam as coisas boas. Mas também tinha as suas coisas ruins também, o abuso. Quem era trabalhador vivia bem. Meu pai disse que quando o policial te parava na rua, ele pedia sua carteira de trabalho e pedia para ver sua mão. Se você fosse trabalhador, você estava bem, mas se você não fosse, né, ia dar uma voltinha de camburão, né? Mas o que nós queremos dizer, meus irmãos, o que o Espírito Santo de Deus nos leva a dizer, que está difícil hoje criar um filho. Hoje é difícil. Nós, meus irmãos, podemos colocar na cabeça dos nossos filhos tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós somos. E nós temos que fazer isso. Os valores que nós temos, os valores que nós aprendemos, nós temos que passar adiante. Nós sabemos que às vezes o filho é teimoso. A minha filha já tem 1 ano e 2 meses, é teimosa. Você não pode andar na igreja, você não pode andar na igreja. Ela quer se remexer, você não pode andar na igreja. As crianças são teimosas. Nós sabemos, mas temos que ter paciência e ensinar. O que cabe a nós hoje, pais, e vocês jovens, também, se vocês querem, já pensou se vocês, será que vocês queriam ser pais de vocês mesmos? Será que você queria ter um filho igual, de repente, ao jeito que você está tratando seu pai e sua mãe? Será que você queria ser tratado do mesmo jeito que você trata? Será que você queria pensar do seu pai, que o seu filho pensasse a mesma coisa que você pensa do seu pai e da sua mãe? Você gostaria disso? Então comece a valorizar o seu pai e sua mãe. Aleluia. Aleluia. Mas nós, como pais, como mães, nós temos que fazer o melhor para os nossos filhos. O pai aqui, ele dá a educação para os dois. Um sai, o outro fica. Mas o interessante, meus irmãos, é que no versículo 17 vai dizer que o filho, ele se lembra que na casa do seu pai tem pão. Aleluia. Na casa do seu pai tem alimento. Na casa do seu pai tem aconchego. Na casa do seu pai tem aquilo que ele precisa. Aleluia. Aleluia. Na casa do seu pai, há tudo aquilo que ele necessita, que ele perdeu um dia, ele quer voltar. Ele cai em si. Ele cai em si e ele começa a pensar, os trabalhadores de meu pai têm muitas coisas, e olha o que eu estou passando. Porque, meus irmãos, os judeus, nós sabemos que eles não comem carne de porco. Eles têm abominação aos porcos. E aquele menino aquele jovem estava cuidando dos porcos. Mas ele cai em si. O interessante é nós, como pais, nós, meus irmãos, fazer um aconchego para os nossos filhos. Por quê? Porque pode ser, meus irmãos, nós não queremos, não desejamos isso. Mas pode ser que de repente ele vá querer sair. Ele vai querer conhecer o outro lado. Mas ele tem que sempre saber que na sua casa, que na nossa casa, ele tem pão. Ele tem um lugar. Aleluia. Ele tem, se acontecer qualquer coisa lá fora, ele pode voltar, que lá ele vai ter amor. Mesmo que de repente o filho mais velho ou os irmãos fiquem indignados. Mas os irmãos, não importa a opinião dos irmãos, não importa a opinião do pai e da mãe. O importante, meus irmãos, é como nós estamos verdadeiramente colocando, administrando o nosso lar. Louvado seja Deus. Aleluia! Como nós estamos administrando o nosso lar. Alguém pode dizer, mas esse pai aqui, ele era bem, né? Diz assim, deixou o filho fazer o que ele quer. É um direito que o filho tem. Em um determinado momento, meus irmãos, todos nós sabemos, você tem que trazer seu filho junto.
Tá junto, mas tem uma hora que ele vai ficar na maioridade. Não tem como nós queremos ficar com os filhos, meus irmãos. Não é para o pai ficar com o filho a vida toda. Uma hora o filho ele vai conhecer outras coisas. Uma hora o filho ele vai querer saber. É bom que ele não quisesse saber, mas ele tem que ter a noção, ele tem que ter a consciência. Ele tem que ser formado. E cabe a mim, cabe a você, nós, educarmos os nossos filhos. Porque o primeiro ministério que Deus deu para o homem foi a sua família, não foi a igreja, foi a sua família. Aleluia! Nós não podemos deixar a nossa família, de maneira nenhuma. A igreja, nós temos que vir para a igreja, nós temos que cultuar, nós temos obrigações, nós temos que doar a nossa vida também na igreja. Mas antes da igreja, o nosso ministério é a nossa família, é o primeiro ministério que Deus deu para o homem. Aleluia! E nós estamos vendo, meus irmãos, que os lares dos crentes está quase igual ao mundo. A briga, a confusão. E aí a criança cresce, vem do pai, aleluia, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, e ninguém esconde a sua indignação, porque fala na frente dos filhos. E como é que esse filho vai crescer na igreja? Aí nós queremos nossos filhos salvos, mas o que nós estamos contribuindo para isso? Nós queremos os nossos filhos na igreja. Que mentalidade que ele está crescendo na igreja? Se nós fazemos tudo certinho, nós corremos o risco de ele querer ir para outro lugar. Imagine se nós, meus irmãos, fizermos tudo aquilo que está errado, fizermos tudo contra a palavra de Deus. O que vai ser da nossa família? A família, meus irmãos, está sendo bombardeada. Olha desculpa a expressão, mas esse lixo que tem aí nessa programação, essa novela terrível. Eu não assisto novela. Às vezes você está assistindo um jornal, aparece lá, bendito, e todo mundo fala, todo mundo comenta. Até mesmo que nem Facebook eu tenho mais. Mas comenta. Terrível. Olha o que está acontecendo. Meus irmãos, se você pegar um pedagogo falando, mais moderno, ele vai falar que tem que ser assim mesmo. Que as coisas têm que ser desse jeito. Que o filho tem que escolher, que o filho tem que ser assim, mas nós vamos que pela palavra de Deus, quem manda na sua casa é você. O Estado pode dizer que você não pode dar uma palmada no seu filho, mas a Bíblia manda tratar o filho com vara. Aleluia. Não somente batendo, mas também com autoridade. Porque a vara não é somente bater, é a autoridade dentro da sua casa. Aleluia. Você tem o poder, você tem a autoridade dentro da sua casa. E quando o seu filho estiver debaixo do seu teto, é você que manda nele. Aleluia. Se um dia ele casar e ele for para constituir família, aí ele com a família dele, mas enquanto ele estiver na sua casa, você é o defensor, você tem autoridade, aleluia. Exerça autoridade dentro da sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse menino quis voltar porque na casa do seu pai tinha pão. Como é que está o nosso relacionamento com a nossa esposa? Como é que está o nosso relacionamento, a esposa com o marido? Não adianta nós queremos, meus irmãos, desculpa, não é que Deus vai falando conosco. Não adianta você querer viver um casamento de fachada, porque o seu filho ele sabe, e ele vai pensar que ele pode viver da mesma forma com a sua esposa lá na frente. Não adianta nós queremos viver uma vida, meus irmãos, que nós não podemos sustentar, porque o seu filho lá dentro da sua casa, ele sabe o que está se passando. Se tem alguma coisa contra o seu esposo, procure um tratamento na presença de Deus, procure o pastor, procure os irmãos para ajudar, mas não pode ficar desse jeito, porque os seus filhos estão crescendo, eles estão vendo tudo isso. Talvez, como nós falamos aqui, também o jovem aqui que saiu, mas se ele sair, ele vai saber aonde ele saiu, e ele vai saber o que tem na casa dele. Quando nossos filhos, meus irmãos, vão se lembrar do nosso lar, de que forma que eles lembram do nosso lar? Aí você vai dizer, mas que o jovem de hoje também, ele está mal agradecido, né? O pai e a mãe faz a comida e tudo e acha que está ruim. Mas haverá um momento que ele vai valorizar. Mas é que nós temos que fazer a nossa parte. Ele pode sair. De repente ele pode sair. Pode acontecer. Nós temos que educar os nossos filhos no caminho de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Porque, meus irmãos, não se desviará dele. Mas pode acontecer.
Às vezes você desviar dele, não é que ele vai ficar a vida toda na igreja, mas ele pode voltar também. A nossa parte nós temos que fazer. Ninguém cria filho para si mesmo. Nós criamos filhos para viver, meus irmãos, nesse mundo. Nós criamos filhos para, meus irmãos, enfrentar esse bendito dessas coisas aí que estão colocando. E hoje até para uma criança de 1 ano ir para a escola está difícil. Eu estava conversando hoje, estava no casamento do meu primo, estava conversando ali com meus familiares. Aí eu falei assim para o meu primo, falei assim, olha, eu vou falar para minha filha, vou ensinar minha filha que ela ama Jesus, que Jesus é desse jeito, que Jesus não gosta dessas coisas, que Jesus ele não gosta disso. Jesus, ele gosta das coisas assim, ensinar. Aí eu falei para ele, pode ser que na escolinha ela fale assim, olha, Jesus não gosta disso, Jesus não gosta daquilo, ter opinião própria. Não ser uma massa de manobra. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Da forma que nós estamos criando nossos filhos. De repente você acha que a criação que você teve, que eu tive, foi uma criação muito difícil, foi muito rigorosa, mas esse rigor todo fez você quem você é hoje. Fez um homem, a mulher que você é hoje. Porque no lugar que não há ordem, meus irmãos, há desordem. E Deus, meus irmãos, Ele quer ter ordem. Nós precisamos ter ordem na nossa casa. Como é que os vizinhos veem a nossa família? Como é que está acontecendo, meus irmãos, aqui a família aparentemente que era muito boa na parábola de Jesus. Porque se o filho quis voltar, mas também humilhado, difícil, uma situação terrível, claro que ele quis voltar. É claro, é muito fácil. Mas será que voltaria se fosse uma outra casa? Ele conhecia o pai que tinha, ele conhecia a família que ele tinha, mesmo que o irmão ficou indignado. Mas o importante é os nossos filhos sempre lembrar da casa que eles têm. Aleluia! O mundo está desabando. Estamos nos últimos dias. Esse monte de coisa aí que se coloca na cabeça do jovem, da jovem, do adolescente, da criança. Não estão poupando mais nem criança. Não se poupa mais criança. Antigamente poupava, era mais adolescente. Hoje não se poupa mais nem as crianças. Mas cabe a mim e a você, nós fazemos a nossa parte. Aleluia! Se começássemos a pensar, meus irmãos, como vai ser essa geração daqui a 30 anos, nós já ficaríamos desesperados. Talvez nós estejamos preocupados, como eu estou preocupado, porque antigamente a pessoa, o casal, tinha os filhos, era comida, bebida, sapato ali e tal, e tinha, os irmãos aqui uns devem ter 5 irmãos, outros 6, outros 3, no mínimo era 2, 3, no mínimo, dificilmente era 2, 2 era raro, era no mínimo 3, 3, 4, 5, quantos? 20, a minha avó teve 10 filhos, 12, então vamos ver famílias grandes. Hoje, às vezes, o casal não dá conta de um. O casal não dá conta de um. E tem casais que não querem mais filhos. Eu, particularmente, estava com esse pensamento. Eu falava para minha esposa, vou colocar um filho meu num mundo desse. Aí as pessoas conversando, não, mas Deus vai cuidar, você tem que fazer a sua parte. Você tem que educar. O filho vai ser seu, você tem que passar aquilo que você der para a criança. Jesus, aí minha esposa parou de tomar o remédio e aí ficou grávida rapidamente, muito rápido mesmo, 2 meses, e Deus abençoou. Hoje, meus irmãos, eu não me vejo outra coisa a não ser pai, pela misericórdia de Deus. Aleluia! Mas o que a palavra de Deus nos leva a refletir é que está difícil. Para ter 5 filhos, não é preocupação, não é mais só com a roupa e com o sapato, é como você vai educar, como você vai colocar, o que você vai fazer, da forma que nós vamos administrar tudo isso. E não está fácil. Aqui talvez a parábola de Jesus, de repente a gente imagina que poderia ser mais fácil. Mas não está fácil. Os avós também têm que ajudar. Os avós têm uma participação importante. Mesmo que seja com açúcar, mas tem uma participação importante. Mesmo que o pai mande, o avô muitas vezes fala, não, pode, mas tem uma participação importante.
Hoje, meus irmãos, um filho, ele tem toda a família acaba se envolvendo. É bom isso. É bom. Mas você como pai, como mãe, você tem que colocar aquilo que é da palavra de Deus em prática. O filho, ele anseia, ele tem anseio para que você e eu, para que nós colocamos limite nele. Ele tem desejo disso. Nós vemos em Efésios capítulo 6, falando acerca dos filhos, vai dizer lá que ele tem desejo que ele tenha regras, ele tem desejo que ele tenha limite. Nós temos que ter limite, colocar limites. Uma criança de 1 ano e 2 meses, como a minha filha não sabe o que está fazendo, claro que sabe. Eu já briguei com ela, e ela sabe o que está fazendo. Ela sabe. A criança sabe, mas não sabe como está fazendo, como eu sei, mas ela sabe que está errada. Então, meus irmãos, a educação, quem tem que dar são os pais. Não é a escola, não é o Estado, são os pais. A formação quem tem que dar somos nós. Hoje, o povo está terceirizando a educação dos seus filhos. Está terceirizando, a escola que tem que dar a educação, é a rua. Aí coloca a criança em várias coisas, em vários afazeres durante o dia, ela disso, ela daquilo. A criança, diz Marcelo Cortella, que a criança não tem nem tempo mais de brincar, porque é uma carga que ela tem para poder fazer, não tem mais direito de ser criança. E você acha que ela vai ser educada onde? Nós temos a responsabilidade. Aleluia! Colocar um filho neste mundo nunca foi tão difícil, mas mesmo assim é uma responsabilidade. Amém. E diante de Deus nós vamos dar conta dos nossos filhos. Aleluia! Aleluia! Eu e você, nós vamos dar conta dos nossos filhos, da forma que nós o educamos e da forma também, meus irmãos, que nós administramos o nosso lar com a nossa esposa, que é muito importante. Quando eu era mais jovem, já contei aqui meu testemunho, eu queria voltar para casa. Muito jovem também que não tem desejo de voltar para casa, mas o pai é crente, a mãe é crente, mas não quer voltar para casa, não tem desejo de ficar em casa. Quando o seu filho ou a sua filha tiver mais desejo de ficar na casa dos amigos do que na sua casa, começa a se preocupar. Tem alguma coisa aí que não está batendo muito bem. Mas a amiga é tão legal, mas o amigo dele é tão, a família dele, do amigo dele trata ele tão bem. Ele tem que ter desejo de ficar na sua casa. Aleluia! Ele tem que ter prazer de estar na sua casa. Mesmo que ele foi como esse jovem aqui que não valoriza muito, mas nós temos que fazer, meus irmãos, um ambiente do lar. Aleluia! O lar do homem é o seu refúgio. Amém. Não pode ser a sua penitência, mas tem que ser o seu refúgio. O homem, meus irmãos, quando ele sai do seu trabalho, ele tem que ter desejo de chegar em casa. Porque tem muitos hoje, eu vou para casa para quê? Para brigar? Só confusão, chega em casa, pisa na porta, já começa. A mulher é a mesma coisa. Por que eu não vou para casa? As mulheres hoje trabalham fora. Por que eu vou para casa? Ah não, vou esperar mais um pouquinho. Aí faz hora extra, aí dá uma segurada no trabalho para não chegar em casa. Aí, meus irmãos, os filhos estão vendo isso. Por que o meu pai não chegou em casa? Por que minha mãe não chegou em casa? Por que toda vez tem que fazer hora extra? Por que toda vez tem que passar em outro lugar? Por que eles não gostam de ficar em casa? Ah, deve ser muito bom não querer estar em casa. Eles começam a aprender. É o seu exemplo que vai fazer no seu filho. É o seu exemplo que vai moldar o caráter do seu filho. São todos diferentes. Os filhos são todos diferentes uns dos outros. Mas cada um vai pegar uma característica sua. Talvez nós, meus irmãos, muitas das vezes não tivemos um pai ou uma mãe que desse um exemplo para nós. Mas Deus teve misericórdia da sua vida e fez quem você é. Aleluia! Talvez, meus irmãos, nós pensamos que é muito assim. Não tem problema, é só coisa momentânea. Mas aquilo que era momentâneo já virou corriqueiro. Já virou uma coisa que está todo dia. Já virou uma situação que não tem fim. Já virou uma situação que o seu casamento está na beira da separação. E o seu filho vai achar que separação é normal. E o seu filho vai achar que não precisa melhorar o casamento.
E o seu filho vai achar que não precisa ter amor no casamento. O seu filho vai achar que se ele casar com uma mulher, ele pode em qualquer momento, como o pastor leu aqui, pode deixar a sua mulher e casar com outra, porque não tem problema. Mas tem problema. Tem problema, não pode. Só se tiver viúva ou se tiver adultério. Mas se tiver adultério, ainda é bom ainda que há perdão. Mas se o coração do homem ou da mulher não estiver disposto a perdoar, ou não conseguir perdoar, ou não perdoar, nós perdoamos, mas a convivência não tiver mais a confiança, aí pode. O filho ele está crescendo vendo isso. Talvez ele veja na casa do vizinho, mas na casa dele não é assim. Aleluia. A casa dele não pode ser assim. Porque quando ele se lembrar da sua casa, ele tem que lembrar que a casa dele tem pão. Mesmo que ele estiver numa situação difícil. Mesmo que de repente ele não valorizou aquilo que ele tinha e foi para uma outra terra. Ele tem que lembrar que na casa dele tem pão, tem ordem. Aleluia. Tem um pai, tem uma mãe. Aleluia. Que lá na casa dele ele não pode fazer o que ele quer. Porque a casa não é dele. Aleluia. A responsabilidade é muito grande. E quando ele voltar, o pai estava esperando ele de braços abertos. Ele sabia o pai que ele tinha. Ele sabia que o pai dele não ia jogar ele na rua. E ele pensou, mesmo que meu pai me coloque como um dos seus trabalhadores, e o pai fez muito mais do que isso. Colocou um anel no seu dedo, um brasão, que era o brasão da família, colocou uma sandália dos seus pés. Ele tem que saber que na casa dele tem pão, mano. Aleluia! Talvez, meus irmãos, eu não conheço aqui a história dos irmãos. Talvez, de repente, o Espírito Santo, ou eu estou falando para os irmãos, no caso aqui, não conhecendo, o Espírito Santo conhece, mas eu não conheço. Rapaz, de repente o seu filho está em dificuldade na igreja. A paz a qual o seu filho aqui, de repente, não quer vir para a igreja. Mas você e eu, nós, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos através da Bíblia. Aleluia! Através da palavra. Se tem vara, tem que ter vara sim. Fizeram um negócio no Fantástico de um pai batendo lá na criança. E aí começou aquele monte de gente ali. E mas não pode. A criança cresce já com a mentalidade que não pode apanhar do pai. E ainda fala que vai denunciar o pai. Aí quando cresce, mata o pai. Países, meus irmãos, de primeiro mundo, está acontecendo muito isso. A minha esposa tem uma amiga, trabalhava com ela, a menina caiu, machucou o olho, e estava andando na calçada aqui em Guanazes, de Guanazes, e aí o policial perguntou, não foi para a mãe que aconteceu, foi para a criança. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu caí. Aí passou mais um pouquinho, outros policiais, o que aconteceu? Para a criança. Eu caí. A mãe e o papai. O Estado está querendo dizer que você não pode educar o seu filho. Mas diante de Deus, você tem que educar o seu filho. Com vara, com autoridade. Alguns de repente nunca apanharam, mas souberam ser educados. Eu tive que apanhar muito para aprender a ser educado. Há situações e situações. Por isso que o pai conhece o filho que tem. É engraçado, irmão. Mas é a mais pura realidade. Hoje, estamos vivendo este mundo. Estamos vivendo nessas circunstâncias. Mas o Estado, nós temos que respeitar o Estado sim. Mas tem coisas que nós temos que levar em consideração. Isso é uma coisa que nós não podemos levar adiante. Um certo delegado viu o filho, o filho foi falar para ele que estava perto da mãe, e aí o delegado falou: graças a Deus pela sua mãe que está te batendo, porque se você não apanhar da sua mãe hoje, amanhã você vai apanhar da polícia. Mas outros delegados não têm a mesma mentalidade. Vai e prende o pai e prende a mãe. Há uma confusão no Brasil. Há uma confusão no mundo. E eles vão lutar cada vez mais para que o pai e a mãe não exerçam autoridade sobre os seus filhos. Mas nós, que temos um compromisso com Deus, que temos um compromisso, meus irmãos, com o Senhor, que o Senhor entregou essa família que Ele te deu, que você tem, que nós temos, nós vamos prestar contas.
na educação dos nossos filhos e no ambiente do nosso lar. Porque é bom, é necessário que os nossos filhos sempre lembrem da casa que eles têm. Sempre lembrem da casa de onde eles saíram. Aleluia! Se eles saírem. Por quê? Porque o mundo está aí, oferecendo várias coisas. Várias possibilidades. Aí quando ele chega na casa dele, aí encontra o pai e a mãe dele, não entra em acordo. Qualquer coisa, uma fagulha, acontece uma briga. Não estou dizendo, meus irmãos, que num casal não há dificuldades. Porque até aquilo que é da vontade de Deus, às vezes tem problemas. Tem dificuldades. Eu tenho problema no meu lar também. Às vezes minha esposa discorda de mim, eu discordo dela. Mas tudo tem que ser, meus irmãos, resolvido. Aleluia! O que Deus manda falar para nós hoje. Nós temos que resolver. Amém! As tendências que tem dentro da nossa casa. Aleluia! O perdão precisa ser colocado em prática. A reconciliação precisa ser colocado em prática. Aleluia! Porque se nós não colocarmos isso em prática, a criança está crescendo, a moça está crescendo, eles estão crescendo. Quando nós, meus irmãos, vemos os nossos pais, o meu pai e minha mãe, principalmente por parte do meu pai, não teve um casamento muito bom, não tinha um ambiente muito bom. E eu fiz de tudo, eu faço de tudo para que seja diferente na minha casa. Aleluia! Não é vergonha nenhuma dizer isso. E quem também não vive situações, quem não viu o pai, a mãe ali, o pai não foi tão bom assim com a família. Às vezes o pai deixou a família e foi embora de casa. E às vezes os filhos tomam o mesmo rumo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia! Nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer, que é direito dos nossos filhos ter um pai e uma mãe frequentes e diante de Deus uma bênção. Amém. Porque se você não fizer isso, o seu filho vai crescer. Talvez ele consiga ser uma pessoa diferente. Mas mesmo, meus irmãos, que as dificuldades vêm, ele tem que saber a casa que ele tem. Ele tem que saber a educação que você e eu, que nós vamos dar aos nossos filhos. Ele tem que saber quem somos nós. Não temos duas vidas, nós temos uma só. Não temos duas caras. Certa vez, um jovem, um menino, o pai e a mãe estavam falando lá da igreja e falou que o irmão tinha duas caras. Não deve ter contado isso aí, porque, né, essas coisas, né, vão como vem. E aí o menino chegou, o pai começou a conversar com o obreiro da igreja, e o menino ficou olhando para trás, para frente, olhando atrás das costas do irmão, olhava na frente, olhava nas costas do irmão. Aí o rapaz, o obreiro ficou meio assim, falou assim, mas o que tem? O que você tem, menino? O que você tem? Não, é que meu pai falou que você tem duas caras, eu quero saber onde está. A criança fala, irmão. A criança fala. Por isso nós temos que tomar cuidado o que nós falamos perto dos nossos filhos. Por isso que nós temos que ver a casa que nós temos. Por isso que nós temos, meus irmãos, que fazer uma análise que tipo de família que nós estamos constituindo. Ou aquelas que já estão constituídas, já tem tempos, que o que pode melhorar. Porque se nós achamos que está bom, temos muito ainda que melhorar. E Deus quer que nós melhoremos os nossos lares. Nós temos que melhorar os nossos lares. Nós temos que melhorar a nossa casa. Nós temos que melhorar a educação dos nossos filhos. Nós temos que melhorar o nosso linguagem da nossa casa. Nós temos que melhorar o que nós falamos. E é bom que nós nem falemos dos nossos irmãos. Quando nós viemos falar de bênção. Do nosso pastor, viemos falar de bênção. Se nós vamos para uma igreja e da dificuldade, nós temos que falar de bênção. Aleluia. Porque o seu filho está crescendo e está vendo a sua conduta. Ele está vendo como é que você encara as coisas dessa vida. Ele está vendo como é que o pai e como a mãe encaram as situações. Como é que ele encara uma crise familiar. Como é que você e eu, como nós temos encarado isso. Porque crise familiar vem para todo mundo, meus irmãos. Por crente, por não crente, todos nós passamos. Dificuldades financeiras, todos nós passamos. Mas o seu filho está vendo como é que você vai se portar, como você vai encarar isso. Como nós temos encarado, porque ele tem que lembrar que na casa dele tem pão, se um dia ele sair. Mas se ele ficar, ele também tem que saber que tem ordem. E Deus está falando para nós, como nós temos a
administrado o nosso lar, um bem precioso que Deus constituiu, que Deus deu ao homem, que é a família. A família, meus irmãos, o inimigo luta de noite para destruir a família. Uma família desestruturada é um lar desestruturado. Eu cresci num lar em dificuldades, mas a minha mãe estava de joelho clamando de noite por mim e por meus irmãos. Víamos o exemplo da minha mãe. Meu pai mesmo disse que ele nunca foi exemplo para nós em circunstâncias fora, mas de trabalho e conduta e autoridade dentro de casa ele é um exemplo. Mas ele sempre bebia. Então dificuldade, ele não é um exemplo nessa área, mas em outras áreas é um exemplo. Mas a gente sempre colocou no lugar da mãe, sempre ali a mãe. Então o filho precisa saber quem são os seus pais. Quem somos nós para os nossos filhos. Certo pregador vai dizer que o pai não tem que ser amiguinho do seu filho. Porque hoje tem muito disso, amiguinho, né? E o filho acaba achando que pode, é um amiguinho de lá de fora. Você tem que ser amigo do seu filho, mas a primeira coisa você tem que ser pai dele. Aleluia! Você tem que ser amigo dele sim. Poderoso. Mas Deus não chamou só apenas para você ser amigo. A primeira coisa que Deus chamou nós foi para ser pai e para ser mãe. Porque ele tem que se lembrar sempre da sua casa. Se um dia acontecer um acidente de percurso, quando vai cair em si, vai saber o lar que teve. Apanhamos os nossos pais. Hoje a gente cai em si e fala, que bênção. Apanhei, fiquei de castigo, que bênção. A gente cai em si hoje e vê que tudo aquilo foi uma bênção. Aleluia! Quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por dificuldades e Deus vem e nos dá a vitória, o que a gente começa a lembrar? Que bênção! Graças a Deus eu passei por isso. Olha que bênção! A mesma coisa são os filhos. Aleluia! A mesma coisa é a família. A família, meus irmãos, tem que ter autoridade, tem que ter ordem. De repente nem sempre vai ser um lar onde o filho vai chegar e vai ser feliz. Feliz no sentido de todo o tempo. Não, ele vai ter situações que ele vai estar meio injuriado, que ele vai estar com a cara virada. Ele vai de repente deparar o filho com o pai, vendo o pai e a mãe, de repente numa situação não tão boa assim. Mas ele sabe que naquele momento o pai e a mãe vai se reconciliar rapidamente. Porque nós somos espelhos da nossa família. Nós estamos falando filhos e pais. Porque essa é a nossa casa. Aleluia! E se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, o inimigo, ele vem destruir a família. Destruindo a família, ele destrói uma sociedade inteira. Toda sociedade é fundamentada na família. A família é a base da sociedade. Aleluia! A nossa casa tem sido base da sociedade. O nosso lar tem sido base da sociedade. Não adianta você, às vezes, o seu pai, você como esposa, ficar falando muito mal do seu esposo para o seu filho, querer colocar, irmão, querer colocar filho contra pai. Isso acontece muito. A mãe colocar o filho contra o pai. Não é lá fora, não, é dentro da igreja. Esse filho já cresce já com ódio do pai. A primeira oportunidade que ele tiver quando tiver na maioridade é o pai levantar um pouquinho, ele vai querer bater no seu pai. Que tipo de conselho nós estamos dando dentro do nosso lar? Que tipo de conduta nós estamos conduzindo na nossa casa? Que tipo de pai, que tipo de mãe nós somos? Somos aqueles que fazemos a vontade de Deus, com as dificuldades, com as situações. Somos aqueles que primamos pela palavra de Deus na nossa casa. Que a primazia na nossa casa tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a nossa regra de fé e regra de administração. Aleluia! Como nós estamos conduzindo a nossa família?
como nós estamos conduzindo o nosso filho. Eu não estou aqui para dizer como você tem que educar o seu filho, como você tem que educar a sua casa. Eu não estou aqui para dizer nada disso, mas é a palavra de Deus que diz que nós temos que ter autoridade, que nós temos que ser pessoas, não apenas só crentes, mas cidadãos, porque o seu filho vê você, não primeiro como crente, mas como cidadão. Se você é um trambiqueiro, ele vai ser um trambiqueiro também. Você vê que nós enrolamos as pessoas lá fora, ele também vai achar que pode enrolar também, mas é crente. Mas o meu pai é crente, ele faz essas coisas. Acha que tudo tem que dar um jeitinho, ele vai fazer isso também. É por isso que nós temos que lutar pela nossa família. Aleluia! Nós temos que lutar pela nossa casa. O inferno ele vem, meus irmãos, para desestruturar a família. Talvez o seu filho não esteja na igreja como você gostaria, mas olhe para o horizonte de onde ele saiu, que ele vai voltar. Aleluia! Porque ele sabe a casa de onde ele saiu, ele sabe o tipo de paz que ele tem, e ele vai voltar porque ele sabe, ele vai lá só para quebrar a cara, como o ditado popular diz, ele vai voltar. Nós corremos esse risco, infelizmente, mas nós temos que colocar o nosso lado e fazermos a nossa parte. Não adianta nós ficarmos com medo disso, com medo daquilo, das coisas que vão acontecer. Nós estamos ansiosos, já ficamos preocupados. Muitas vezes eu me preocupo daqui 20 anos. Mas frente a 20 eu estou preocupado. Não deveria. Mas por alguns relampejos na mente nós ficamos preocupados. Mas nós temos que ficar preocupados daqui 20 anos. Nós temos que nos preocupar agora. É o hoje. Quando eu estou com a minha esposa, quando nós temos dificuldades, qual é a minha reação? Qual é a reação dela? Aleluia! O que a minha filha, mesmo até com 1 ano e 2 meses, o que ela está vendo? O que ela está vendo? Às vezes só de brincadeira, meus irmãos. Nós brincando lá, o casal ele tem as brincadeiras e tal, vai lá, né? Brinca com a esposa, abraça, fica brincando, essas coisas. Aqui é um culto familiar. A minha filha já fica assim, estudada, assustada, e às vezes até já chegou até a chorar. Brincando, meus irmãos. Jamais eu faria uma coisa dessa. Nem em sonhos. Já fica. O que às vezes acontece, né, irmão? A gente está com a nossa esposa ali brincando e tal, e a minha filha já ficou assim assustada. Imagine se eu fizer coisa pior, que Jesus me guarde disso. Imagine se você fizesse, nós, meus irmãos, tivermos uma atitude diferente. A pergunta é para nós. E ela vai ecoar muitos dias ainda, de nós nessa terra. O que nós estamos fazendo com a nossa família? Tem muitos que estão fugindo, vai embora de casa. Eu vi uma reportagem da mulher que teve 5 filhos gêmeos. 5 filhos? 5 filhos gêmeos? É isso, 5, né? 7 anos, as crianças tinham 7 anos, o pai, pulou fora. E aí, quando as crianças, os jovens, já são jovens, lembrando, a minha mãe, nós somos pais, homens. Aleluia! Você tem que exercer a autoridade na sua casa. Se você não exercer a autoridade na sua casa, Deus vai cobrar primeiro de você. Canta, se você não exercer aquilo que Deus colocou para você exercer, Deus vai cobrar de você primeiro. A mulher é uma auxiliadora do casal, mas quem tem que exercer a autoridade é o homem. Aleluia. Nós não somos machistas, mas quem tem que exercer a autoridade numa casa é o homem. A mulher tem que auxiliar, mas é o homem que tem que exercer a autoridade. Louvado seja Deus. Esse é o papel da mulher. Não estamos rebaixando a mulher, porque a mulher ela tem total autoridade, mas é o homem que dita as regras. Se o homem não vai bem, meus irmãos, o casamento vai mal. É o homem que vai embora de casa, é o homem que deixa a família toda e vai embora, como quem diz, com outra mulher. É o homem que faz essas coisas. Acontece também com mulheres, acontece, mas é muito difícil. Quem normalmente abandona a família é o homem. Normalmente a figura, meus irmãos, que mais os jovens têm dificuldade, a criança tem dificuldade é com o homem, é com o pai. Então eu e você,
Nós temos que exercer a autoridade na nossa casa, sim. Você tem que exercer a autoridade na sua casa, sim. Quem manda na sua casa é você, não é o Estado. Não é o Estado que manda. É claro, não com abuso. Mas é você que manda lá. Exerça a sua autoridade em nome de Jesus. Faça aquilo que Deus colocou para você fazer. A mulher é o vaso mais fraco. E o homem, muitas das vezes, ele vai estar errado, ele vai estar certo, mas se você vê que tem uma situação, você vai e pede perdão para sua esposa. Mas reconcilie. Não deixe a coisa como está. Aleluia. Porque às vezes, meus irmãos, acontecem situações, eu estou terminando, situações no casamento. E às vezes a mulher fica empurrada com o marido, como nós já falamos que acontece. E às vezes o marido também não vai, a mulher não vem, e fica naquela coisa. Mas a mulher tem um sentimento mais, vamos dizer assim, mais difícil. Ela tem um sentimento mais difícil. O homem é mais racional, no sentido de ir lá e resolver logo. A mulher às vezes ela fica pensando assim, tal, o sentimento fica dentro dela. Então cabe a mim e a você pedir perdão. Mas eu estou certo. Peça perdão. Reconcilie seu casamento. Seus filhos estão crescendo e estão vendo a sua conduta. Aí quando ele for constituir família, que tipo de família eles vão constituir? O que Deus fala para nós, meus irmãos, é isso. Quando acontecer situações na nossa casa, os nossos filhos têm que saber o lar que eles têm. E o lar que nós temos é o que vai dizer quem os nossos filhos são. Se minha mãe não tivesse tomado cuidado, saberá Deus onde eu e meus irmãos estaríamos. Talvez eu teria aceitado Jesus, mas de que forma? Não seria com 13 anos de idade, com certeza. Mas que tipo de lar nós estamos formando? Os filhos eles vão, mas eles têm que saber o lar que eles têm. Pastor, fazer uma oração? Bom, se coloque de pé. Vamos orar. Não precisa você dizer para mim o seu problema, não. Diga para si mesmo e para Deus. Talvez essa oração que você faça, Deus vai entrar com providência na sua casa, se você quer. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, ó Senhor Deus, todo-poderoso para sempre. A tua palavra foi pregada, meu Deus, com a autoridade do Senhor nessa noite. E falou acerca da nossa família, nós sabemos, meu Deus, e o Senhor sabe que o estado, meu Pai, está difícil nós criarmos os nossos filhos. Senhor, nessa noite, Pai, que nós, meu Deus, possamos constituir famílias edificadas na Sua presença. Que nós possamos constituir, meu Pai, verdadeiramente a nossa casa na Tua palavra. Que nós possamos constituir relacionamento através da Sua presença e firmado na Sua casa. Senhor, abençoa, meu Pai, as nossas vidas. Tira tudo que não provém de Ti. Nos ajuda, meu Pai, a falar com os nossos filhos. Nos ajude, meu Deus, a reconciliar com as nossas famílias, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, entra com providência no lar dos teus filhos, ó Pai. Entra com providência, Senhor. No lar de muitos não existe paz, não existe aconchego, mas o Senhor, aleluia, é o Deus da paz, louvado seja o teu nome. Entra com paz no lar dos teus filhos, ó Deus. Entra com paz no lar da sua, na casa da sua igreja, meu Pai. E que o Senhor possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus, nos ajude, nos dê sabedoria para administrar essa casa. Em nome de Jesus, que nós possamos chorar mais pelas nossas famílias, que nós possamos chorar mais pelos nossos filhos, que nós choramos pelas mais pelos nossos cônjuges, mas que o Senhor possa nos ajudar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, e assim te agradecemos. Amém e amém. Se agradeço a oportunidade.